Mas você sabe o que é mais legal? O que é mais interessante? Ó, eu recebo várias perguntas no Reddit, no Twitter, no Instagram, todo dia. Muitas vezes, tá? Outras pessoas que já conhecem o conteúdo, né? Que já viram falar de accent, etc. Mas muitas vezes ainda recebo perguntas tipo assim, eu tenho muita dificuldade nos phrasal verbs, eu tenho muita dificuldade em traduzir, eu tenho muita dificuldade em... Enfim, questões gramaticais, tipo... E aí, beleza, tipo, tranquilo, se você é uma pessoa que você quer aprender sobre isso, né, que é isso o teu objetivo, beleza. Só que aí você começa a conversar com uma pessoa, começa a entender, né, a história dela, por que ela tem dificuldade nisso. A intenção da pessoa não é isso, ela não quer saber exatamente daquilo, ela quer falar inglês. E você vai para as escolas, por exemplo, ainda hoje, muitas escolas, muitos cursos insistem em colocar gramática pra caramba. E a questão é o seguinte, muitas vezes, beleza, não tem problema nenhum você colocar a regra gramatical pra você entender de onde vem e tal, não sei o quê. Mas, cara, você tá ensinando gramática, na escola você ensina gramática. É a mesma lógica do seguinte, você aprendeu matemática pra caramba na escola, você virou um matemático? Você aprendeu geografia pra caramba na escola, sei lá, 12 anos. Né? Você vendo geografia, 12 anos você vendo matemática, você virou um matemático. Então não é quantidade de anos, você vai me dizer, não, mas na faculdade é que você vira, mas você passa 4 anos na faculdade, na escola você passou 12. Você virou um matemático por causa disso? Será que precisa de 18 anos pra você virar um matemático? Mas se for assim, as crianças lá dos Estados Unidos, elas não iam conseguir falar inglês, elas iam falar o quê? Português? Então não é isso, cara, não é isso. Tem várias pessoas que ensinam, que sabem mais de uma língua, ensina a criança, ao filho a falar mais de uma língua, e o filho não tem problema nenhum nisso. Por quê? Porque o cara não tá chegando lá e falando, filho, hoje a gente vai aprender phrasal verbs. Filho, hoje a gente vai aprender como é que coloca esses verbos irregulares tudinho aí no passado. Pô, pra que a pessoa quer saber disso, entendeu? Tudo bem, é bom você saber, é bom você falar, às vezes a pessoa tem um interesse, né? Tem vários alunos que querem saber o porquê, de onde que vem isso, quando que isso é aquilo, e etc. Mas isso não é realmente o que a pessoa quer. Ela quer falar, ela quer falar inglês, ela quer viajar e ela quer conseguir fazer, ela quer que as pessoas entendam ela e ela quer entender as pessoas, é isso. Um exemplo muito legal, eu tava conversando com uma aluna minha ontem, eu tava conversando com uma aluna minha ontem e ela falou que ela, na escola, ela tinha super medo do inglês, porque e esse exemplo do phrasal verbs não é fictício não, tá? Isso foi ela que me contou. E daí ela tava lá na escola e aí passava, ela lembrando desse negócio dos phrasal verbs, né? E ela falava que chegava em casa e chorava porque ela não conseguia aprender esses tal dos phrasal verbs. Ela sentava com a mãe dela, faziam tipo flashcards, alguma coisa assim, e tentavam decorar. E decoravam e terminavam passando, ela terminava tirando nota boa. Tá, mas ela aprendeu inglês? Ela não aprendeu, cara. Cara, pra você ter ideia, o pessoal que aprende inglês, o pessoal que fala inglês, os nativos, não é que nem a gente que aprende português até o final do ensino médio, não. Entrou no ensino médio, a maioria deles não aprende mais inglês, não. A maioria das escolas não dão mais inglês, porque não tem necessidade, entendeu? Porque não tem necessidade. As pessoas que querem, você quer saber que é uma notação subordinada, uma notação ordinada, você quer saber de onde vêm as palavras, de onde vêm as origens da língua, você quer saber como que soa diferentes partes da língua, diferentes modos, você quer saber a parte gramatical, a parte linguística disso, os phrasal verbs, quer saber verbo transitivo indireto, transitivo indireto. Pra que você quer saber disso? Você não precisa, pra você falar, é indiferente você saber ou não. Se fosse... Cara, eu desafio você a ir lá na Inglaterra, ir lá nos Estados Unidos e você perguntar pro cara o que é um verbo transitivo direto pra ele. Inglês tem, tá? Não é só português que tem isso não, inglês tem também. Fala pra você chegar nele e perguntar o que é uma oração subordinada ou uma oração ordinada. Eu chego pra você e peço pra você falar pra ele, cara, me dá um exemplo de 5 verbos regulares e 5 verbos irregulares aí. Às vezes eles vão saber, cara, o que é um assunto que é indiferente. E muitas vezes eu vou chegar pra você aqui no português, eu vou te perguntar, me dá um exemplo de uma oração subordinada aí, me dá um exemplo de um verbo no transitivo direto. Você vai saber? Muitas vezes não. E pra que você vai saber? Isso não é necessário, entendeu? Não é necessário. Então, por que a maioria das pessoas não evoluem no inglês? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas que ensinam querem ensinar a pessoa a escrever antes de falar. Quer ensinar o bebê a escrever antes de ele conseguir pedir água, entendeu? Não faz sentido nenhum. E aí, você pode estudar o quanto você quiser, mas evolução, ela tá em você falar. Que esse é o teu objetivo, é falar, cara. Não adianta, você pode ser... E isso acontece, tá? Isso acontece. Eu tenho vários alunos de fora, tem vários alunos que moram na Inglaterra, vários alunos que moram nos Estados Unidos, e eles não falam pingo. Eles entraram agora, né, no curso, mas enfim, eles não falavam pingo, mas os caras tinham uma gramática incrível. Poxa, tem uma aluna que mora no Reino Unido, eu acho que é CES, alguma coisa, CES. A gramática dela é muito boa.
é muito boa, entendeu? Mas a pronúncia é quebrada. É culpa dela? É culpa dos professores? Ninguém chegou lá pra falar, entendeu? Ninguém chegou lá pra ensinar ela a pronúncia, ninguém chegou... Então, muitas vezes a gente não vê evolução por causa disso, pô. A gente não consegue falar. E às vezes o que acontece é o seguinte, você vai, sei lá, passa 8 anos, 10 anos que esteja aprendendo inglês, aí você até consegue um nívelzinho, tá? Você até consegue falar, e pra você tá super bom, pra você ser fluente, porque você consegue falar, se expressar o tanto quanto você quiser, cara. Mas aí você chega no exemplo, ó, eu vou dar esse exemplo aqui, eu não queria falar, mas eu vou falar. Nada contra o Rafinha Bastos, tá? Eu não gosto muito dele, porque, enfim, não acho ele engraçado, mas ele tava lá no podcast do Joe Rogan, fazendo um episódio, e por mais que eu não tenha nenhuma afinidade com o cara, era o único brasileiro que foi pra lá, pelo menos que eu conheço. E aí eu falei, não, vou ver, né? Vou ver, pô, tá representando, cara, vou ver. E aí você vai ver, ele consegue se comunicar, tá? Ele consegue se expressar ao máximo. Você vê, a maioria das pessoas que vem aquilo ali fica, caraca, Rafinha tá mandando ver no inglês. Mas, velho, muitas vezes você olha pra cara do Joe, o Joe que tá meio que, ele tá se esforçando pra tentar entender. E essa situação, ela não acontece muito, tá? Ela não acontece muito. Muitas vezes você vai chegar e as pessoas não vão ter essa bondade toda de parar e tentar entender o que você tá ouvindo, não. Imagina numa situação onde você, sei lá, você é um engenheiro, você é um arquiteto, você é qualquer profissão que seja, você vai lá pra fazer um negócio sério. E aí tem duas pessoas, tem você que fala inglês e você fala inglês como, por exemplo, o inglês do Rafinha. Rafinha, você tá fazendo... Eu não tenho nada contra você, tá, cara? Não contra o seu inglês. Se quiser melhorar, inclusive, vem com a gente. Mas eu tô falando em relação ao seguinte, tudo bem, você consegue se expressar, mas a pessoa não te entende 100%. Ela não te entende 100%. Um bom exemplo disso, eu vou dar um exemplo aqui só pra você entender o que eu tô falando, é live, ó. Live, né? A palavra live. Morar, viver. A pronúncia do I é assim, se você assiste o vídeo que eu posto, você sabe já que o som do I, ou ele é I, ou ele é E, tá? Então não tem esse som de I com o som de I que nem no português. Não existe, então não é live, é live. Então você pega a diferença de comer e coisa, comer é eat e coisa é it. Né? Então o I ele nunca vai ter som de I. E aí você pega num exemplo desse, ó. Mas isso é um detalhe simples, as pessoas vão te entender. Vão te entender? Não vão te entender 100%. Vamos supor que você pega uma frase simples, que eu sempre falo, é o seguinte: I want to live and work. I want to live and work in another country. Essa é a frase. Coloca na tela aí, editor. I want to live and work in another country. Então eu quero morar e trabalhar em outro país. Se você falar isso com a pronúncia errada, olha só o que é que vai sair. I want to live and work in another country. Quero sair e trabalhar em outro país. Então, você está falando duas coisas diferentes. As duas coisas têm uma semelhança, tem, que é trabalhar em outro país. Mas na segunda, quando você falou live, eu entendi sair. Então, I want to live. Eu quero sair e trabalhar em outro país. Não necessariamente você vai morar lá. Agora, quando você fala I want to live and work in another country, você está falando que você vai morar e trabalhar lá. Entendeu? Então, você vai deixar de ser entendido 100%. E não só nisso, voltando àquele exemplo do trabalho, se você chega lá e tem duas opções, tem você que tem uma pronúncia assim e tem outra pessoa que tem uma pronúncia boa, quem é que a pessoa vai escolher para fazer o serviço? A pessoa que tem uma pronúncia boa. Duas pessoas no mesmo nível, tá? No mesmo nível de trabalho, tá? Você trabalha muito bem, você faz as suas coisas, a outra pessoa também. As duas pessoas estão no mesmo nível, a única diferença é que você tem aquele inglês que você aprendeu, passou 8 anos, 10 anos, se esforçou pra caramba pra poder chegar naquele nível, beleza? E tem a outra pessoa que ela tem uma pronúncia boa, ela não tem uma gramática gigante, ela não tem um vocabulário super, mas ela se comunica tranquilamente. A pessoa entende 100% do que ela fala. Então ela sabe dessa pronúncia do I, ela sabe. Enfim, não só isso, eu tô falando um exemplo só, tá? Se chega num negócio desse, qual que a pessoa vai escolher pro trabalho? É a pessoa que consegue falar, ela não vai ter problema de comunicação aqui, entendeu? Não vai ter problema de comunicação aqui. Então, pode estudar o quanto você quiser, mas a evolução está na fala. E se você não trabalha na tua pronúncia, você não aprende a pronúncia correta, se você não foca em um accent, aí muita gente chega pra mim, mas você tá confundindo aí, o que é que tem a ver sotaque com pronúncia? Tem tudo a ver, cara, porque para você aprender as pronúncias corretas, você tem que pegar a pronúncia de um sotaque, isso aqui vai ficar muito mais fácil, se focar em um sotaque, você vai começar a entender as pronúncias só em um sotaque, o entendimento vai vir 1000 vezes mais rápido para você. Eu não vou falar disso agora, você tem um vídeo inteiro sobre isso lá no Instagram, no YouTube, sobre isso aí, sobre focar no sotaque. Mas se você foca no sotaque, o seu entendimento vem mais rápido e você consegue falar mais rápido. Não falar mais rápido no sentido de velocidade de fala, mas você consegue começar a se comunicar muito mais rápido, entendeu? Porque a probabilidade de você esquecer uma pronúncia é menor, porque você só tá vendo aquela pronúncia assim. Então se você só vê pote, 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 a probabilidade de você falar festa errado vai ser difícil, porque você sempre ouve pote. Agora se você ouve pote como party, como party, então com várias outras pronúncias, a probabilidade de você errar é muita. E aí tem tudo a ver, cara, é isso que tem a ver, sotaque com pronúncia. Pra você aprender uma pronúncia, foca no sotaque, o seu trabalho vai ser 1000 vezes menor.
Ah, então você vai trabalhar na tua pronúncia olhando o sistema internacional de pronúncia, então, né? Então, foca no seu sotaque. Tá? Trabalhar no teu sotaque é onde você tá percebendo a sua evolução. Não adianta de nada você fazer um curso de inglês gigante, ou pequeno que seja, independente, você aprender todas as regras gramáticas. Você sabe como fazer perguntas, você sabe como responder, você sabe como se comunicar, tal, mas você não tem uma pronúncia boa. Do que adianta? Você sabe falar, mas você fala tudo errado. E aí as pessoas não vão te entender. E aí, por mais que seja fofinho, você tem eu tenho orgulho de ter o meu sotaque de brasileiro. Tá bom, então tá. Então fica aí, sem ser entendido, então, tá? Isso aí é uma escolha sua, tá? Não tem problema nenhum com isso. Mas se você quiser que as pessoas te levem a sério, quiser que a tua probabilidade de ser escolhido para um trabalho, de você ser promovido para um trabalho, ela vai aumentar muito mais se você tem uma pronúncia boa. É isso, cara. Foca no sotaque, a tua evolução ela vai vir muito mais rápido. Você vai compreender muito mais rápido e você vai falar com as pronúncias corretas, tá? E aí, para focar no sotaque, você também tem aquela super dica, né? Aquela super dica que eu falo para vocês aqui do workshop VIP.